Olá, seja bem-vindo ao Caminhos da Bíblia, o nosso encontro mensal, onde a gente aprende mais da Sagrada Escritura. É o soldado Anderson Franca, bispo auxiliar da Arquidiocese de Vitória, sempre está com a gente, ajudando a apresentar e também fazer esse programa, ensinando muita coisa boa. Dom Anderson, seja bem-vindo. Mais uma vez é uma alegria muito grande poder participar desse programa da nossa Rádio América e também, Tiago Souza, das nossas redes sociais. Muitas pessoas estão nos acompanhando, algo que muito nos alegra, porque temos a oportunidade de dialogar sobre a Palavra de Deus e a força da Palavra de Deus de maneira especial neste ano de oração proposto pelo Papa. Nós estamos aí numa sequência de programas em preparação para esse ano jubilar, né, Dom Anderson? Exatamente. O Papa Francisco nos propôs celebrarmos como peregrinos de esperança o próximo ano 2025 anos do nascimento do Salvador. E este ano, de maneira especial, ele nos convida a fazer um mergulho profundo na oração, na contemplação da face amorosa de Deus, que se revela a nós, seus filhos e filhas, e nos convida, por meio do seu Filho, na graça do Espírito, à intimidade com Ele. Esse programa é um convite a rezar com os santos e também com os pecadores, né? Sim, de maneira muito especial, o material proposto pelo Dicastério para a Evangelização e que nós assumimos na Arquidiocese de Vitória, nesse mês de julho, propõe uma oração com os santos da Igreja, ou seja, homens e mulheres marcados por grandes limitações como nós, mas que abertos à graça divina, inspirados pela palavra do Senhor, ungidos pelo Espírito, empenhados em viver uma vida nova, a partir da oração, foram e são para nós grandes testemunhos de fé. O senhor disse muito bem. São pessoas do nosso cotidiano e que souberam aceitar o convite de Jesus, né? Exatamente. O santo e a santa dos altares são homens e mulheres como nós, salvo a Virgem Maria, que foi concebida sem o pecado original. Todos os demais santos e santos da Igreja são homens e mulheres que sofreram dificuldades, venceram as suas próprias limitações, os seus próprios pecados, apresentando a vida diante de Deus no sincero desejo de acolher a sua palavra, viver a sua vocação batismal e dar um testemunho da fé. Dom Anderson, é importante a gente deixar claro que ainda hoje faz-se santo, podemos ser santos, né? Na verdade, eu sou muito feliz de reconhecer que existem muitos santos e santas no meio de nós. Homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, ou seja, pessoas do cotidiano que buscam uma vida de santidade e vivem de modo escondido, silencioso, a santidade cotidiana. Não a santidade dos altares, mas aquela também que toca a vida diária, seja nas casas, nas comunidades eclesiais, no trabalho, ou seja, homens e mulheres marcados por essa experiência profunda de comunhão com Deus, que desejam, de fato, expondo a vida à luz da palavra, à força do Espírito, empenharem-se para viver como verdadeiros discípulos e discípulas de Cristo. Para esse mês, a Igreja nos propõe 4 santos, para a gente acompanhar a história de vida e a oração também. Exatamente, ou seja, nós olhamos a vida de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila e Santa Teresinha do Menino Jesus, que foram inspirados pela própria palavra de Deus a fazerem da sua vida um grande momento de oração. A oração que faziam se traduzia na forma como viviam. Nós vamos então acompanhar um texto, né, hoje preparado para hoje, está lá em Lucas, capítulo 18, versículo de 9 ao 14. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana. Pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus,
tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não, pois todo que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dom Anderson, este texto de hoje ele já é autoexplicativo, né? Exatamente. De fato, nós temos um fariseu que é reconhecido como aquele que pratica a lei na sua plenitude. Os fariseus eram irrepreensíveis, ou seja, não havia erro na forma como praticavam a lei, segundo o seu modo de pensar. E um publicano, que era um pecador público, ou seja, alguém que defraudava os seus irmãos, cobrando-lhes impostos. E os dois estão diante de Deus no templo. Você perceba o quanto o fariseu não fala a Deus, mas fala de si. Ou seja, ele se enche de orgulho diante de Deus, falando daquilo que realiza, da forma como vive e daquilo que faz. Ao invés de voltar-se para Deus, ele volta para si mesmo. A sua oração está centrada nele e por isso ela cai sobre si mesmo e não chega ao coração de Deus. Parece que é muito mecânico e criado por ele regras, né? Ele diz, eu faço isso, eu faço aquilo, e por isso eu sou um homem justo. Exatamente, ou seja, a sua justiça, como você bem disse, ou seja, o fato de ser reconhecido diante de Deus, de ser abençoado, de receber a graça, não está pautada na bondade divina, mas está sobre aquilo que ele achava merecer receber. Ou seja, ele impossibilita Deus de tocá-lo com a sua graça, pois ao falar de si mesmo dessa forma, ele impossibilita reconhecer que ele também é necessitado da graça de Deus, algo que o publicano faz. Nós já falamos aí que temos 4 santos, né, para refletir e rezar juntos neste mês. Começando o primeiro, Santo Agostinho. Como é que a gente pode ligar Santo Agostinho neste momento de oração? Ele que foi esse homem justo, né? Na verdade, é interessante a partir até do próprio texto. Nós sabemos que Santo Agostinho faz uma experiência profunda de conversão. Santo Agostinho, em mais de uma vez, nos lugares por onde passou, ele reconhecia ter sido um homem marcado por grandes vícios, pecados declarados e públicos, como o publicano. Mas, ao mesmo tempo, ele reconhecia-se atingido pela bondade de Deus, pela misericórdia divina, e como este publicano, confessando os seus pecados diante de Deus, foi tocado pela graça e justificado pelo amor divino. A experiência que esse publicano faz é muito próxima daquela que fez o próprio Santo Agostinho, quando diante de Deus ele se abre-se para a misericórdia divina e acaba por descobrir uma grande sede de Deus que perpassou, ou seja, acompanhou a sua vida inteira, marcando este homem de forma muito clara como alguém que constantemente buscava a face do Senhor. Dom Anderson, o senhor acha que cada um de nós tem um pouquinho também de fariseus e precisamos buscar a ser também Santo Agostinho para se converter? Na verdade, quando o texto, inclusive do Dicastério, propõe a palavra e a presença e a pessoa de Santo Agostinho, fala de um homem de constante busca de santidade. Ou seja, alguém que reconhecia a vida que teve, estava diante dele e dos seus olhos constantemente a experiência que fez da misericórdia divina e por isso se lançava à procura do Senhor. É interessante notar que ele escreveu um longo livro sobre os Salmos, uma coletânea sobre os Salmos, pois ele via a sua vida retratada no salmista, ou seja, que pedia perdão, que pedia a bênção, que suplicava ao Senhor misericórdia, que reconhecia a sua bondade, ou seja, que louvava pela bondade e pelo amor recebidos. Então, Santo Agostinho
nos leva hoje como igreja a reconhecer que com os salmos, como nós já fizemos no mês passado, nós rezamos. Os salmos tocam a vida e a vida tocada pela experiência orante dos salmos nos ajuda a viver a santidade. Inclusive, essa semana, o próprio Papa Francisco nos convidou, né? Perguntou, você reza com os salmos, né? E nos convidou a oração aos salmos diária. Exatamente. E vejam que quando nós falamos de Santo Agostinho, deste homem marcado por uma sede imensa de Deus, ou seja, que percebe que o seu coração só repousará tranquilo quando repousará nas mãos do Criador, ele nos ajuda a compreender a força dos salmos na nossa oração. Por isso, rezar com o Santo Agostinho, é também fazer a mesma experiência que ele fez, ou seja, atingidos pelo amor de Deus, marcados por este amor que transforma o pecado em graça, que transforma a vida longe de Deus numa vida em comunhão com Ele, que nos convida a, nesta comunhão, crescermos na santidade. Este é um caminho percorrido por Santo Agostinho, que também é um caminho percorrido por todos aqueles e aquelas que desejam viver a santidade cotidiana. Dentro desses santos, nós temos aí a figura feminina, né? Santa Teresa d'Ávila, também doutora da Igreja, que nos convida à oração. Santa Teresa d'Ávila foi uma mística da oração. Muito interessante, porque muitas vezes esses santos, eles estão longe de nós, mas deveriam estar mais próximos, porque nos inspiram no caminho não só da santidade, mas no caminho e nas trilhas da oração. Uma mulher marcada por uma experiência profunda, ou seja, imaginemos no seu tempo, alguém que teve com coragem, assumiu o seu lugar na igreja, não só ele realizou grandes obras dentro da vida monástica, e por isso hoje nós a exaltamos como doutora da igreja, mas mestra, doutora da oração. Alguém que escreve um caminho pelo qual nós conseguimos chegar ao coração de Deus. Um caminho e um itinerário de oração que deveria ser percorrido por todos nós. Também temos São Tomás de Aquino, aí um teólogo, né? Pela graça de Deus aí, que vem também nos fazer esse convite. Na verdade, ainda sobre Santa Teresa d'Ávila, que também é reconhecida como uma grande escritora, e São Tomás de Aquino um grande teólogo, é interessante notar que os dois falam do modo como Deus age, do modo como Deus se manifesta, da forma como nós somos convidados a reconhecer a presença de Deus. E por isso, quando nós lemos os escritos, seja de um quanto do outro, nós vamos reconhecer que a oração simples, ou seja, o caminho simples da oração é a repetição das fórmulas orantes. Ou seja, quando eu rezo um Pai Nosso, ao rezar o Pai Nosso de forma profunda, eu me coloco diante de Deus, que é Pai, me convida a reconhecer que, como filho, eu dependo do seu amor e, por meio do seu amor, eu cresço, e, ao mesmo tempo, me convida à prática da generosidade e da partilha daquilo que dele recebo como Pai. E por isso, Santa Teresa d'Ávila e também São Tomás de Aquino nos ensinam que há momentos na oração no qual eu repito as palavras da oração, mas sobretudo quando eu pratico as palavras da oração. E por isso a oração, seja silenciosa, a oração pessoal, a oração na comunidade e a prática daquilo que nós rezamos, tudo isso é oração. E aí, Dom Anderson, a gente, voltando até o programa anterior do mês passado, em que Jesus nos ensinou essa intimidade, né? A oração, a intimidade com Deus. E esses santos praticaram isso a todo momento, né? Essa intimidade com Deus, essas palavras simples, um jeito simples de orar, mas tinham essa constante de oração para praticar essa intimidade. É verdade. Por exemplo, São Tomás de Aquino, nós dizemos que ele nos convidava a fazer teologia de joelhos, ou seja, nós somos convidados a
descobrir os mistérios de Deus numa profunda intimidade com Ele. E a oração de São Tomás é uma oração de súplica constante, ou seja, colocar a vida nas mãos de Deus com uma grande confiança, confiando naquele que nos chamou a caminhar com Ele mesmo. E por isso um teólogo do tamanho de São Tomás de Aquino, que escreve sobre a oração, ele nos propõe o caminho da confiança no Senhor, o caminho da entrega em suas mãos, o caminho da súplica constante, pedindo a graça que nós precisamos para avançarmos no testemunho e na vivência da fé, é um caminho seguro da oração. Por isso, nós, inspirados por esses santos, somos convidados, de fato, a colocar a vida diante de Deus, pedindo ao Senhor que Ele nos transforme por meio da oração que nós cotidianamente fazemos. Você disse uma palavra muito importante, que é o testemunho. Ou seja, através da oração, é preciso ouvir também o testemunho. Senão essa oração ela acaba sendo inválida, né, Dom Anderson? Ou seja, a oração que nos convida ao testemunho e o testemunho que vem da oração. Exatamente. Por exemplo, no caso de São Tomás, é interessante porque há uma experiência em toda a vida deste grande santo da bondade divina. Ou seja, ele se sente atingido por este amor divino, pela bondade divina, e o fruto desta experiência profunda é a vivência que depois surge no coração deste homem que, atingido pelo amor de Deus, acaba sendo um grande sinal do amor de Deus para toda a Igreja, em seus escritos e em tudo aquilo que realizou. Há um amor de Deus pela humanidade que nós precisamos acolher. E quando o acolhemos, quando fazemos a experiência da bondade, do amor e da misericórdia divinas, nós somos transformados gradativamente, segundo esta experiência, em testemunhas do amor, da bondade e da misericórdia divina. Uma outra doutora da Igreja, a gente vai citar nesse momento, é Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Uma santa que viveu recolhida na sua pequenez diante de Deus, mas em constante oração, Dom Anderson. Dos 4 que nós falamos hoje, talvez é aquela mais conhecida. E por ser mais conhecida, ela é mais próxima, né? Todos já ouvimos falar de Santo Agostinho, já ouvimos falar de Santa Teresa d'Ávila, a grande Santa Teresa, já ouvimos falar, obviamente, de São Tomás de Aquino, principalmente, não somente pela sua filosofia e teologia, mas Santa Teresinha do Menino Jesus é a Santa das Rosas, Santa Teresinha do Menino Jesus é a menina do Carmelo, Santa Teresinha do Menino Jesus foi aquela que dizia: eu gostaria muito de ser uma bola nas mãos do Menino Jesus, ou seja, a experiência do abandono. Teresinha é marcada por essa oração de abandono, tanto que foi proclamada doutora da Igreja por causa da sua pequena via, ou seja, um caminho simples para chegar à santidade, um caminho simples para alcançar a bondade, um caminho simples para viver a fé. A gente observando a vida de Santa Teresinha, a gente percebe um pouco de solidão, né? Mas não era uma solidão que existia, porque ela estava com Cristo na oração todo momento. Isso é importante a gente, às vezes, parar para pensar, Dom Anderson. Muitas vezes as pessoas se sentem tão sozinhas e às vezes falta oração na vida da pessoa, né? Esse aspecto, Santa Teresinha, obviamente, estava acompanhada de suas irmãs de sangue no Carmelo, e também as demais religiosas que a acompanhavam, e ela passava praticamente desapercebida, por causa do silêncio, do recolhimento, de uma vida extremamente simples. E isso não significa que ela não tenha tido essa experiência profunda de ter sido acompanhada por Deus. Os momentos de solidão pelos quais nós passamos, e muitas vezes nós pensamos: mas onde está Deus? De que forma se manifesta? De que forma Ele fala comigo? Como vou saber escutar a sua voz? Como vou falar a minha diante de Deus? Santa Teresinha nos ensina o caminho do abandono, ou seja, ela via ao seu redor imagens e realidades que
a faziam pensar: como chegarei mais rápido ao coração de Deus? De que modo alcançarei o coração de Deus? De que modo eu, pequena como sou, dizia ela, posso ser uma grande santa? E por isso o caminho do abandono, ou seja, a misericórdia daquele que a chamou para junto de si, era o lugar onde ela abandonou a vida e ali foi cada vez mais florescendo e se tornou para nós hoje um grande testemunho orante de alguém que confiou em Deus e viveu a santidade. Eduardo, não há idade para viver essa santidade, né? Que a gente falou de vários santos que morreram aí, são várias idades aqui, então assim, não há momento, né? Na verdade, o próprio Dom Luiz Mansilla, saudoso Dom Luiz Mansilla, fez uma oração que nós continuamente rezamos, principalmente na missa, na rádio, para vocês que nos acompanham sabem disso, e nesta oração ele pedia santos e santas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, religiosos, consagrados, presbíteros, diáconos, bispos, ou seja, que a igreja inteira fosse marcada pelo dom da santidade. Uma santidade na vida, mas que tem origem nessa experiência profunda do amor de Deus. Ou seja, o sede santos como eu sou santo, ele deve cair em nosso coração como um grande convite. Mas esse convite, para ser aceito, ele precisa ser acolhido na oração. Ou seja, o mandamento do amor para ser vivido precisa ser acolhido na oração. A experiência de fé que fazemos na oração é ela que vai gradativamente nos transformar, a exemplo do que fez com os santos que hoje mesmo nós partilhamos sobre as suas vidas. Desses santos todos, São Tomás de Aquino, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, Santa Teresinha do Menino Jesus, o que a gente pode fazer, Dom Anderson, no nosso cotidiano, para ser também próximo, mais próximo de Deus e também praticar a nossa santidade em vida, né? Se nós olharmos bem, a igreja tem uma multidão de testemunhas, santos dos altares, desde crianças a idosos, desde jovens a adolescentes, homens e mulheres, muitos deles casados e outros solteiros consagrados, ministros ordenados ou religiosas. A santidade deles exalta a bondade divina. Ou seja, o santo e a santa do cotidiano é aquele e aquela que exalta na vida a bondade, o amor e a graça de Deus. Por isso, quando nós falamos dos santos do cotidiano, nós estamos falando daqueles e daquelas que compreenderam, a partir da graça do batismo, que são chamados a serem filhos e filhas de Deus. Por meio do seguimento de Cristo, são seus discípulos e discípulas, e por meio da presença dentro da comunidade, da acolhida da palavra, da vivência dos sacramentos, compreendem-se missionários no mundo, ou seja, levados e enviados pelo Senhor, que os forma e que nos forma cotidianamente a sermos sinais da sua presença. Por isso, a santidade é uma urgência para este tempo. E a vida de santidade está unida à vida de oração. A gente está falando aqui da vida dos santos, que também cometeram pecados, mas com um diferencial, praticaram a conversão, se converteram, né, Dom Anderson? Na verdade, esse diálogo entre a santidade cotidiana e a conversão contínua é um diálogo necessário para a vida inteira. Ou seja, nós, marcados pela graça do batismo, somos chamados a reconhecer este grande chamamento que o batismo nos propõe de sermos íntimos de Deus, amigos de Deus. E é amigo de Deus não só o santo ou a santa do altar, mas é amigo de Deus você quando na tua vida acolhe a palavra, você se empenha para viver a santidade, vivendo na comunidade e vivendo no dia a dia, você dá testemunho da tua fé. Por isso, os santos e santas foram homens e mulheres de profunda oração,
intimidade com Deus, acolhida da palavra, vivência dos sacramentos e uma percepção profunda da bondade divina, que, na sua fragilidade, fez brilhar a sua glória. Ou seja, como diz São Paulo, vasos de barro que carregam um grande tesouro que é Cristo. E por isso, toda a igreja, desde as crianças até os idosos, toda a igreja de Cristo é chamada a uma vida de santidade e por isso é chamada a uma vida de oração. Sejamos santos da atualidade e o caminho para a santidade é a oração, Dom Anderson. Exatamente, por isso eu convido mais uma vez a vocês, meus irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, e de maneira especial neste mês de julho, a rezarmos com os santos, a buscarmos o testemunho dos santos, o testemunho de oração dos santos, a percebermos, como você mesmo falou, Tiago, como superaram os pecados e as fragilidades na busca de uma sincera conversão, como se empenharam em acolher a palavra por meio da graça dos sacramentos da Igreja, dessa vivência profunda da Eucaristia, ou seja, foram homens e mulheres eucarísticos e, obviamente, por meio da força do Espírito, deram testemunho daquilo que de Deus receberam. Por isso que também seja assim o nosso caminho neste mês de julho, buscando a oração profunda, a vivência na comunidade, a percepção de sermos chamados como filhos de Deus a seguirmos Jesus Cristo, alimentados pela palavra e pela Eucaristia, ungidos pelo Espírito, enviados como sinais da santidade divina. Estamos chegando ao final desse nosso encontro, Dom Anderson, para tantos e tantas que nos acompanham nesse momento, até enfermos mesmo. O Senhor nos abençoe. Então eu peço que vocês coloquem a vida diante de Deus, deixem-se tocar por este momento tão bonito que o Papa Francisco nos propõe, neste ano de intensa e profunda oração, de maneira especial inspirados pela vida dos santos, a colocarmos a vida assim como é diante de Deus, pedindo que Ele, com a sua bondade, nos acolha, com seu amor nos transforme, com sua graça nos renove e faça de nós testemunhas vivas da sua graça, misericórdia e bondade. E que venha sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Até o próximo encontro. Obrigado, Dom Anderson. Eu que agradeço.